Olá, este aqui é um vídeo sobre o iceberg das backrooms. Eu gosto muito das backrooms, acho muito bom essa coisa tipo de ir para um outro universo e ficar lá preso mais ou menos assim. Então vou fazer o iceberg das backrooms. Espero que gostem do vídeo e vamos logo começar. Níveis. Níveis é uma coisa bem controversa nas backrooms, porque há pessoas que dizem que as backrooms devia ser só o nível 0, o lobby, aquelas salas amarelas com tapete úmido, mas sinceramente eu acho que com níveis fica muito melhor, tendo outros lugares para tu viajares, sendo que tu podes teletransportar, não clipar, entrar em portas e entrar em coisas que podes ir para os outros níveis. Tem os 8 níveis iniciais e essas coisas, então eu acho que é uma coisa muito boa e vamos para o próximo. Subníveis. Bem, subníveis é como se fossem níveis dentro de níveis. Como, por exemplo, o nível 4.4, que é como se fosse o nível 4, só que mais sangrento e dentro de um oceano. É meio estranho, mas é um nível bastante perigoso e não recomendo entrar se estiveres nas backrooms. Classe de dificuldade. Os níveis têm sempre uma classe de dificuldade. Quanto mais perigoso é o nível, maior é, que vai de 0 a 5. Mas há algumas classes diferentes, como a indeterminado, que não se sabe qual é a classe do nível, porque ele pode ou mudar, porque não tem informação suficiente, como o nível 6, que é tudo escuro, então não dá para saber muito bem o que há lá. E o nível de dificuldade, a maior parte das vezes, equivale-se às entidades que existem no nível. Tipo, se o nível é perigoso, mas não tem muitas entidades, continua a ser por volta de nível 1, ou 0, ou 2. Não nível 5, por ser perigoso. No clipping. No clipping é uma gíria usada nas backrooms desde o início do primeiro post das backrooms, que significa atravessar alguma parede, teto ou chão. Assim irás para outro nível, ou pode acontecer isso nas frontrooms, na terra, que irás para as backrooms. Grupos ou colónias. Eu vou chamar de colónias porque eu prefiro chamar de colónias. Bem, as colónias são grupos dentro das backrooms de pessoas que se unem simplesmente, grupos mais pequenos, ou de grandes empresas nas backrooms, como a MEG ou BNTG. Objetos. Objetos são itens dentro dos backrooms que podem ser usados para derrotar entidades ou para bens próprios, como a água de amêndoa, que nas backrooms não existe água, sim água de amêndoa que é muito boa para consumir. Também há pistolas que dá para colocar água de amêndoa para derrotar entidades. Entidades. Tu nunca estarás sozinho nas backrooms. Nas backrooms existem várias entidades, como Hounds, Smilers, Skin Stealers, Facelings e outras, que com certeza vão ser agressivas e podem acabar por te matar. Um adendo importante que eu esqueci de mencionar: muita gente acha que a bactéria existe realmente nas backrooms. Não, isso é no universo de Kane Pixel, que decidiu criar a sua versão das backrooms. Bem, esta primeira parte foi para explicar mais ou menos tudo sobre as backrooms. Agora sim, vamos começar realmente a sério o iceberg. Não que aquela parte não seja do iceberg, mas vamos continuar. Frontrooms. As frontrooms são a nossa realidade, o planeta Terra, o nosso universo. E se acabares por não clipar, irás para as backrooms, que é os bastidores do nosso universo, sendo que tem o nosso, as frontrooms e as backrooms. Versão original do nível 0 e nível 1. Bem, as versões originais do nível 0 e nível 1 foram criadas há bastante tempo. A do nível 0 era exatamente igual a como temos hoje, mas em vez de ser indeterminado o tamanho, tinha a dizer que percorria por 600 milhas quadradas. Também poderia encontrar variações do nível 0, o nível 0 todo escuro e o nível 0 vermelho. O nível 1 antigamente não era um armazém, e sim parecido com o nível 0, só com paredes diferentes, porque era exatamente igual a repetir infinitamente. Mas era um pouco diferente porque as luzes às vezes apagavam e voltavam a acender e tinha um pouco de névoa no nível. A versão reescrita do nível 0 e nível 1. Bem, o nível 0 continua com a mesma aparência, mas agora as salas não são iguais. Nenhuma é igual, sempre tem alguma diferença. E não é determinado qual é o tamanho. A versão reescrita do nível 1 é um armazém gigante com paredes e teto feitas de concreto que podes encontrar caixas, onde terão itens como água de amêndoa. Níveis canónicos dos backrooms. Os níveis canónicos dos backrooms são os que eu tinha mencionado antes.
os 9 principais níveis das backrooms, do 0 ao 8. Os níveis são totalmente conectados, tendo uma passagem de um para o outro, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim até ao 8. Daí em diante, as passagens podem diferenciar-se. Por exemplo, um nível 9 passa para o 11, mas o nível 10 não passa para o 11. Week russa. A principal week das backrooms é em inglês, mas também existe a versão russa da week das backrooms. Água de amêndoa. A água de amêndoa é um dos principais itens das backrooms, o item número 1. É a única água que existe nas backrooms que é potável para consumir. É muito boa guardar em armas para atirar em outras entidades. Subreddit dos backrooms. Bem, isto fala sobre o subreddit que existe só para os backrooms. Que eu não faço a mínima ideia porque está neste iceberg, mas eu vou ter que comentar, então está aí. The End. The End é um nível das backrooms que te engana. Aparece uma placa no topo do nível, que é como se fosse tipo uma biblioteca com computadores, escrito The End is near, o fim está perto. E isso engana-te a pensar que aquilo pode ser ou o fim pode chegar perto, mas não. Tem algumas realidades falsas, níveis falsos no nível, que vão te enganar, para tu achares ou que é o mundo normal ou que estás em outro nível, mas não. Estás em realidades falsas dentro do The End. Liminal Arcades. Liminal Arcade é um lugar onde estão arquivados todos os níveis das backrooms e também tem algumas versões diferentes. Cadeiras. Sim, cadeiras. Se tu quebrares uma parede do nível 0, poderás encontrar uma sala com uma cadeira. Se sentares nessa cadeira, poderás ir para outro nível. E sim, cadeira. Liminal Spaces. As backrooms é inspirado nos Liminal Spaces, lugares familiares para as pessoas que não têm ninguém. Como um aeroporto sem ninguém, é um lugar familiar que vais achar estranho por não ter nenhuma pessoa. Entrando além do level 2. Bem, isto está-se a referir a como as pessoas entendem backrooms. Há pessoas que acham que só há o level 0, há pessoas que acreditam que há do level 0 ao 2, há pessoas que acreditam que vá do 0 ao 8 e há pessoas, como eu, que acreditam que há vários e vários níveis para serem explorados. Remoção dos níveis quânticos. Antigamente, os 8 principais níveis eram chamados níveis quânticos, níveis mais seguros para sobreviver, mas isso foi removido e foram chamados só de níveis normais. Nível 141. O nível 141 é um nível das backrooms muito interessante, porque ele foi relatado por um usuário do Reddit chamado Demon Prism e é um lugar cheio de caldeiras. Suporte técnico dos backrooms. O suporte técnico dos backrooms é um servidor no Discord relacionado ao wiki dos backrooms, que serve para criar wikis ou conversar sobre as backrooms. Nível 9. O nível 9 das backrooms é um subúrbio que fica infinitamente à meia-noite. Pode-se encontrar algumas entidades e esse é um dos principais níveis que usam para ir para o nível 11, que é um dos melhores levels. A coisa do nível 7. Bem, o oceano do nível 7 não tem muitas criaturas, mas uma delas é a coisa do nível 7. Uma gigante criatura marinha que podes encontrar, e ela é muito perigosa. Clusters. Clusters são uma categoria que organiza grandes grupos de níveis. Muito comum, 99 níveis, como do 0 ao 99, 100 ao 199, 200 ao 299 e daí por diante. Nível 512. O nível 512 assemelha-se com uma igreja, que tem várias entidades, e uma delas são anjos e demónios. E é muito aconselhado que você não toque nos demónios, senão é melhor deixar. Nível 200. O nível 200 aparenta ser só uma cidade, com cerca de 4.000 habitantes. Mas não, ela engana-te. Se tu entrares no nível, os moradores vão tentar fazer com que tu fiques infinitamente na cidade. Nunca saias dela. Portanto, tenha cuidado para não parar nesse nível. Fontes estranhas. Isto está-se a referir na wiki. Às vezes, os níveis costumam ter uma letra diferente própria para o nível. É só isso. Níveis deletados. Na wiki, alguns níveis podem ser deletados quando alcançam os menos 5 downloads. E um deles foi o 7.2. The Hive. The Hive é um nível das backrooms onde nascem várias entidades e assemelha-se com uma colmeia gosmenta muito estranha. Não é nada aconselhado entrar no nível porque obviamente vão ter várias entidades. Jogos de backrooms. Isto só fala dos vários jogos dos backrooms que a comunidade já fez. Youtubers de backrooms. Bem, youtubers de backrooms são bem comuns,
mas eu queria dar o foco especial a 2 youtubers que eu me inspirei para fazer este vídeo e eu gosto muito, o Mystici e o João AFK. Recomendo o canal deles. Variações do Hub. O Hub é um lugar nas Backrooms que dá para ser acessado pelo nível 1, que dá para acessar outros níveis. E há pessoas que dizem que já viram o da Hub diferente, ou com as luzes apagadas, ou com uma iluminação mais avançada. Wi-Fi nos Backrooms. Nos Backrooms é possível ter Wi-Fi em certos níveis. Há uns que o Wi-Fi é mais baixo, com 1 ou 2 barrinhas, e há outro que consegue ter cheia. O /Bartonius. O /Bartonius é um usuário que está a relatar as suas viagens nos Backrooms e é o chefe de um grupo chamado The Backrooms Boys. Ultimamente, alguns membros do grupo acabaram por desaparecer. Nível 6. O nível 6 é um lugar completamente escuro e nenhum item de fora consegue iluminar. Se ligares uma lanterna, ela só vai brilhar, não consegue iluminar nada. E as paredes e o chão são feitas de um material liso, que pode ser concreto. É difícil sair do nível, mas é só tentar ouvir ondas sonoras e seguir o caminho até uma escada que vai descer até que saias no nível 7. Backrooms Fandom. O Backrooms Fandom é uma wiki de Backrooms que fala sobre os níveis e as entidades e outras coisas do Backrooms. Nível 666. O nível 666 é um nível do inferno, em que tem uma casa com em cima escrito "Bem-vindo ao inferno". Bem, lá vai ser diferente para cada pessoa. Vai ser as piores coisas que a pessoa pode imaginar. Nível 444. O nível 444 é um lugar muito instável, onde os corredores mudam várias vezes de lugar e às vezes aparecem itens de outros níveis no nível. Nível 1.5. O nível 1.5 é um nível muito esquisito que fica entre os outros níveis. É considerado não muito difícil de entrar, mas muito difícil de sair. E houve um usuário do Reddit chamado CausRaider98 que entrou nesse nível e está até hoje lá. Entidade 106. A Entidade 106 é como se estivesse no software, dentro de uma chave USB escrito ghost.exe. Essa entidade sente mais ou menos como se soubesse que estivesse vivo. GPS nos Backrooms. Nos Backrooms não existe GPS. Porém, houve uma pessoa que disse que jogou Pokémon GO nos Backrooms e o único Pokémon que encontrou era um chamado Missing. Fuso horário nos Backrooms. Nos Backrooms não é determinado nenhum horário, nenhum fuso horário, mas sabe-se que o tempo passa-se mais lentamente. Nível 6 nerfado. Bem, nos Backrooms o nível 6 não é tão difícil, só é escuro e pode deixar louco, mas antigamente era mais difícil. Tu só podias ficar 2 dias no nível, senão tu morrias ou virás uma entidade chamada Insanidade. Níveis refeitos. Nos Backrooms não só os 2 primeiros níveis foram refeitos, muitos outros foram refeitos para caber mais na ambientação dos Backrooms ou porque eram maus, simplesmente. Ambientação dos Backrooms. Os Backrooms têm a sua própria ambientação, com um lugar mais escuro, luzes a fazerem barulhos e outras coisas mais arrepiantes que no nosso mundo. Imagens removidas dos níveis de 0 a 9. Bem, a maior parte dos níveis de 0 a 9 tiveram as suas imagens removidas trocadas por outras. Por exemplo, o nível 3, que mudou para um lugar um pouco mais moderno, mas por mim eu prefiro o antigo. Sinto mais nostalgia a ver a imagem. The Cherry Grey. Para mim o Cherry Grey é o pior nível das Backrooms, porque até hoje quase ninguém conseguiu descobrir uma saída acertada do nível. Só se houve um relato de uma pessoa que conseguiu sair e contou tudo sobre o Cherry Grey, que tem vários subníveis. Usa 0, 1, 2, 2, 3, 3 e o 4, 4. E daí em diante fica mais sombrio e só descobriu mais 2 daí em diante, a Esperança Perdida e a Morte. Nível 71. O nível 71 é um sótão gigante em preto e branco e é um nível onde dá para entrar no Cherry Grey. Nível Acromatópsia. O nível Acromatópsia é um nível enigmático nas Backrooms que se assemelha com os lugares onde tu mais passaste na tua vida, só que em preto e branco e onde podes ouvir alguns sussurros. Nível 90071992547409992. Meu Deus! Ok, este nível foi um nível apagado da Wiki das Backrooms, que é simplesmente um montão de adubo infinito cheio de entidades.
Nível Nothing at All. O nível Nothing at All acha-se que existe nas backrooms. E os passos para conseguir entrar no nível são 1. Cubra os olhos com as mãos. 2. Dê 7 passos. 3. Dê meia volta e tire as mãos dos olhos. 4. Encontre a escada mais próxima e suba. 5. Desce 4 graus e depois suba 2. 6. Grite um número entre 1 e 1572. 7. Aproveite. Mãe. Mãe acredita ser uma entidade das backrooms que reside no nível 1.5 e, se encontrada, prende o andarilho no nível e rasga a sua pele. Pessoal, esta foi a parte 1 do iceberg das backrooms. Espero que estejam a gostar. E se gostaram, deixem o like para este vídeo bombar para eu poder postar a parte 2. Porque se não tiver muito sucesso eu não vou postar porque vai ser muito trabalho para nada. Então se quiserem mais, deixem o like, comentem, partilhem. É isso. Até o próximo vídeo.